Todo começo de ano a gente faz tantos planos, né? Promete tanta coisa, que vai mudar tanta coisa. A dica de hoje é: que tal tentar melhorar a comunicação na vida a dois? O homem que nunca pede ajuda parece que nunca abre o coração. A mulher, por outro lado, que já fala demais. Como melhorar isso na relação? A gente conversa sobre o assunto com a psicóloga Lígia Guerra. Oi, Lígia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Gisele, tudo bem? A gente tem dois opostos aí que parecem bem clichês, mas são realidade na vida de muitos casais, né? Homens que falam de menos e mulheres que falam demais. Tem que ter um equilíbrio para que a comunicação funcione bem? Tem sim, e até pegando essa tua entradinha, esse teu gancho aí essa questão de serem opostos, eu diria que são complementares. Se nós olharmos essa questão como uma oposição, nós já começamos com uma visão muitas vezes negativa do relacionamento. Então, e entender que também existe um outro clichê, que é: por que os casais hoje não se entendem mais? Muito pelo contrário, se nós pensarmos assim, há 50 anos atrás, não havia esse diálogo, não havia um questionamento por parte da mulher. O homem chegava em casa, supria as necessidades e acabou o assunto. Ele decidia algumas coisas e a mulher decidia outras. Hoje não, hoje os dois transitam nesses mundos diferentes. Então, realmente, o diálogo é algo extremamente importante. Agora, é preciso que cada um se aprimore dentro das suas características complementares? Sem dúvida. Às vezes até aquela coisinha assim de você entender que o homem ele tem muito mais por exemplo, uma localização direcional e nós temos uma localização posicional. Uma piadinha entre nós, né? A mulher ela se orienta por coisas e o homem se orienta pela bússola interna dele. Aquela casa rosa tem um IP amarelo na frente, né? A questão da posição. Como que isso funciona dentro de casa? Muitas vezes a mulher se irrita quando o marido pergunta onde está um objeto, por exemplo. Ah, onde é que está o pote do café? Está no armário. Aonde? Na segunda prateleira. Coitado, o homem olha, não vê. Daí ele chama a mulher. A mulher vem, vai lá, pega certinho, entrega na mão dele. Achei que era só lá em casa que acontecia isso. Daí ele comenta: mas também você colocou do lado da pilha de pratos, atrás não sei do que. Quer dizer, a mulher ela sabe exatamente onde estão as coisas. Então, na medida que nós pararmos de achar que isso é ruim, que isso é um defeito, e compreendermos que são apenas diferenças complementares, então nós paramos de nos desgastar com pequenos detalhes do dia a dia. Porque até, por exemplo, existem outras coisas que os homens têm mais, assim, uma condição, às vezes, de realmente ter uma facilidade maior. Vamos deixar claro que homens e mulheres podem desenvolver essas habilidades, tanto a posicional quanto a direcional. Mas existe uma facilidade maior em cada gente. Né? Exato. Agora, Lígia, em que momento a comunicação ela pode realmente ser um problema na vida do casal, chegando muitas vezes até a acabar com essa relação? Olha, nós temos um estudo de um grupo de psicanalistas vienenses que diz que de cada 4 mulheres casadas, 3 enfrentam problemas muito sérios nos seus relacionamentos no quesito comunicação. Por que eles estão pontuando isso com as mulheres? Porque as mulheres têm uma tendência maior a expor os seus sentimentos, a colocar essas questões. Uma tendência ou uma necessidade? Eu diria que uma tendência, porque a necessidade do homem é interessante essa tua pergunta. Os homens estão buscando mais a psicanálise ou a ajuda psicológica de forma escondida, muitas vezes, das suas esposas. Nós ainda não temos, em termos de números, a mesma quantidade de mulheres que buscam terapia que a de homens, mas já aumentou muito. E é bastante comum os homens muitas vezes buscarem escondido. Por quê? Porque eles sentem muitas vezes vergonha. É a mesma vergonha do homem quando ele chega em casa com algum problema do trabalho e a mulher pergunta: o que você tem hoje? Está chateado? Não tenho nada. A mulher fica entristecida porque ela queria ajudar e ela até muitas vezes expressa: deixa eu te ajudar, mas ele quer primeiro solucionar o problema para depois ir conversar com essa mulher. Ao contrário da mulher, que só quer desabafar, nem sempre quer resolver o problema. Um exemplo: reclama do chefe. Ai, meu chefe não me valoriza, meu chefe não me remunera como eu gostaria, o ambiente não é bom. O que o marido diz? Muda de emprego. Muda de emprego. Ela não quer mudar de emprego. Ela só quer ser ouvida. Ela só quer ser ouvida. Tão simples. Não é? Mas o homem tem também essa tendência de falar, mas ele tem um bloqueio porque ele se fragiliza com isso. Então, são essas as diferenças que no quesito conjugal, eu diria assim que se as pessoas puderem ter uma educação conjugal, nós falamos educação para filhos, educação financeira, educação no trânsito, mas educação conjugal no sentido de entender melhor essas diferenças que são, na verdade,
complementaridades. Agora, que sintomas dá uma relação de que realmente a falta de comunicação não passa só no entendimento, ela virou um problema e pode sim vir a acabar com a relação? O casal não se fala mais. Quando você procura o amigo ou o homem, por exemplo, procura o amigo ou um irmão, a mulher procura a irmã ou uma amiga e isso se torna recorrente ao invés de procurar o parceiro para conversar. Para falar do parceiro. Para falar do parceiro. Quando os silêncios da casa começam a se estender mais do que deveriam, porque, claro, silêncio é igual a intimidade. Você só fica em silêncio e confortavelmente com a pessoa com a qual você tem intimidade. Né? De repente você está lá no final de semana com seu marido, está lendo um livro, está lendo outro, problema algum. Agora, quando você vê o diálogo sendo necessário, em muitos momentos buscado por uma das partes, e só fica o outro, fica em silêncio, então você vê assim, uma indiferença. Quando cai nesse limbo, aí você está com problemas. Aí sim, talvez seja interessante buscar uma ajuda realmente psicológica, né? E entender que o psicólogo ele não vai interferir na relação conjugal, ele só vai amenizar o atrito ou criar condições melhores iniciais para que o casal volte a se comunicar melhor. Agora, o que perceber que está havendo esse problema, que a comunicação já não é a mesma, resultado de um afastamento e tal, como propor esse pedido de ajuda, o que é difícil quando você já perdeu um pouco da intimidade justamente pela falta de comunicação, né? Bom, em primeiro plano, eu diria assim, você tentar resgatar essa intimidade de alguma forma, né? Procurar convidar o teu parceiro para fazer alguma coisa, por exemplo, que seja muito prazeroso para ele. De repente, às vezes a gente nem está a fim de ver um determinado filme no cinema, mas o marido quer tanto ver, ou ver com a esposa. Procurar criar uma situação que os dois possam ter um momento a sós, porque às vezes os filhos também no dia a dia, né, eles não deixam esse espaço para os pais, não é por mal, mas acontece. De repente também escrever, deixar um bilhete para o outro, uma carta, olha, eu estou sentindo isso, porque a pessoa lê, ela tem condição de repensar naquilo. Quando o atrito está grande, esse é um recurso muito válido. Já vi casais mandando e-mails um para o outro no meio do trabalho, olha, eu amo você, mas não estou conseguindo achar uma lacuna, uma brecha. Então, tentar resgatar isso, falar da importância do outro na vida e daí o outro vai se sentir realmente validado na sua importância para poder, então, buscar ajuda com o parceiro. Ok, que 2015 seja um ano de boa comunicação, então, né, E Lídia? melhoria nesses nossos casamentos, que ninguém casa para separar, né? É isso aí, nem para ser infeliz, né? Muito menos. Obrigada, Lídia. Obrigada a Bom você. dia.